Imagine o seguinte cenário, tipo um dono de uma cafeteria decide investir pesado no negócio. Aí ele compra uma daquelas máquinas de café expresso industriais caríssimas. Ah, aquelas que custam quase o preço de um carro popular, né? Exatamente isso. A máquina chega, é instalada no balcão, fica lá brilhando sobre as luzes, mas aí no dia da inauguração ele percebe que não consegue servir uma única xícara. Nossa, mas por quê? Problema na instalação? Não, muito mais simples. Alguém no planejamento financeiro simplesmente esqueceu de reservar uns R$ 50 para comprar os grãos de café. A máquina fica lá, inútil, enquanto os clientes vão embora. É o famoso nadar, nadar e morrer na praia, sabe? Pois é. Bem-vindos a mais uma análise profunda das nossas fontes de hoje. Esse é o nosso espaço para pegar uma pilha de documentos, atas e registros e extrair os verdadeiros insights. É o melhor atalho para quem quer estar bem informado, né? Entender como o mundo realmente funciona nos bastidores. Com certeza. E hoje essa história da máquina sem café não é uma ficção, tá? Nós estamos olhando para os registros do município de Ribeirão Vermelho. Onde tem literalmente um trator público novinho em folha, parado, ocioso. Isso. Enquanto os agricultores locais perdem o tempo de plantio. E tudo isso por causa da falta de um simples arado. É impressionante. O que chama muita atenção ao analisar esses documentos é que, assim, normalmente o foco da discussão política está sempre no cenário federal. Nas grandes votações lá em Brasília, né? Exato, mas essa nossa missão de hoje, focada na 60ª reunião ordinária da Câmara Municipal de lá, que rolou em maio de 2026, mostra outra coisa. Mostra que as decisões hiperlocais são o que realmente moldam a vida das pessoas, né? Totalmente. A realidade física e social da comunidade é decidida ali, e nós vemos nos relatórios um legislativo extremamente ativo nessa sessão. É verdade. Vereadores muito participativos. Tem o Jorge Luiz, o Plínio, o Ronaldo. Sim, e também o Matheus, o Daniel, o Roberto Carlos. Eles trouxeram para a mesa pautas que vão desde o planejamento financeiro até, literalmente o buraco na rua. Eles estão debatendo os mecanismos que fazem a cidade andar, sabe? Ou, no caso do trator, o que faz a cidade parar completamente. Pois é. E eu acho que a gente pode começar analisando a paisagem física mesmo, a infraestrutura. Boa, porque para entender o impacto dessas decisões, a gente precisa olhar para o chão em que as pessoas pisam, né? É, literalmente o chão. E os relatórios trazem dois cenários que são opostos absolutos. Primeiro, tem uma vitória sendo bem celebrada, que é o início das obras do Muro de Arrimo no bairro Amoreiras. Ah, sim. Esse projeto teve bastante destaque, né? Teve sim. As vereadoras, tipo a Deismara, e o vereador Roberto Carlos bateram muito nessa tecla. Porque um muro de arrimo não é só cimento e pedra. É a garantia física de que as casas não vão deslizar morro abaixo durante as chuvas. Traz uma segurança emocional gigante para as famílias. Exato. Mas aí, do outro lado da moeda, a gente tem o caso bizarro da Rua Eduardo Rocha. Nossa, esse caso é complicado. Demais! Os documentos mostram que essa via passou por uma obra recente de captação de água, foi asfaltada e logo em seguida o asfalto simplesmente cedeu. Abriu uma cratera ali. Sim, uma cratera que está destruindo a suspensão dos carros. Isso soa tipo, sabe quando você coloca uma cobertura linda e cara num bolo que ainda tá cru por dentro? No primeiro toque, o centro desaba. É uma ótima analogia. Mas vem cá, como é que uma rua recém-inaugurada simplesmente afunda desse jeito? A prefeitura não fiscaliza? Então, a mecânica por trás desse colapso é uma mistura de engenharia de solos com pressa administrativa, sabe? Como assim, pressa? É que para instalar uma rede de captação pluvial profunda, que foi desenhada para escoar a água do bairro Recanto das Flores até o Rio Grande, é preciso escavar trincheiras enormes. Tá, até aí tudo bem. Só que depois que os tubos são colocados, você não pode simplesmente jogar a terra de volta, passar o asfalto por cima e liberar o trânsito. Ah, entendi. Tem que compactar a terra antes, né? Exatamente. O solo precisa passar por um processo rigoroso de compactação, camada por camada, tem que controlar a umidade, usar maquinário pesado específico. Para garantir a densidade daquela terra toda. Isso. Se a empresa contratada tenta cortar custos ou acelerar a obra para cumprir um prazo político, essa compactação é mal feita. Aí, com o tempo, a água infiltra e a terra cede. Nossa, a terra cede para preencher os espaços vazios lá embaixo, né?
E aí o asfalto fica flutuando. Uhum. O asfalto, que é rígido, fica suspenso no ar, até que o peso do primeiro carro quebra tudo. Peraí, então o município paga pela obra, uma empresa privada entrega um serviço super acelerado e sem compactação, e no fim quem paga o conserto da roda do carro é o cidadão. Pois é, e é exatamente aí que entra a função vital da Câmara Municipal, sabe? A fiscalização. Sim, não basta aprovar a verba para a obra. O Legislativo tem que cobrar que o Executivo coloque engenheiros fiscais acompanhando o dia a dia da empreiteira. Por isso que o debate esquentou tanto na sessão. Mas, para ser justa, eles também discutiram obras boas, tipo o alargamento e asfaltamento da estrada Álvaro Botelho. Sim, essa obra foi bem elogiada nos registros por estar bem dimensionada. Quando o projeto técnico é respeitado, a infraestrutura cumpre seu papel, né? Facilita o escoamento agrícola, conecta a zona rural ao centro com segurança. Mostra que o problema não é a falta de dinheiro. É a falta de rigor técnico na execução mesmo. Com certeza. Só que construir uma estrada exige precisão técnica. Mas construir leis exige uma arquitetura diferente, né? Uma arquitetura social. É uma transição bem interessante nos debates da Câmara. Porque aprovar uma lei de infraestrutura social é só o primeiro passo para mudar a cultura da cidade. E tem uns projetos de lei aqui que parecem super simples. Mas que tem um potencial transformador gigantesco. Em todas as placas de obras públicas. A ideia é excelente. A ideia é que qualquer pessoa aponte o celular e veja na hora o orçamento, os prazos e o nome da empresa responsável. Esse projeto ataca direto o atrito burocrático, sabe? Falta de transparência. Porque antes era super difícil conseguir essa informação, né? Muito. Historicamente, se um morador quisesse entender por que uma obra parou, ele precisaria ir fisicamente à prefeitura, protocolar um requerimento de papel. E esperar uns 30 dias por uma resposta impressa. Isso. O QR Code inverte completamente essa lógica de poder. Ele transforma qualquer pedestre com o smartphone num auditor em tempo real. A transparência deixa de ser um favor do Estado e passa a ser um dado acessível num clique. Achei genial. Mas a tecnologia pela transparência é uma frente, né? A adaptação pela inclusão é outra bem forte que apareceu na sessão. Nossa, sim. Os documentos trazem 2 projetos incríveis que focam numa parcela da população que quase sempre fica invisível no planejamento urbano. O projeto 07 de 2026, do vereador Tiago, é um deles. Esse projeto quer acabar com aquelas sirenes escolares antigas, aqueles sinais sonoros super estridentes, sabe? Substituindo por sinais visuais ou músicas suaves, né? Para proteger os alunos com o transtorno do espectro autista. Exato. E tem também o projeto 01 de 2026, que foi batizado de Mobilidade para Todos, dos vereadores Danilo e Matheus. Esse foca em criar um banco de empréstimo gratuito de equipamentos. Cadeiras de rodas, muletas e até aqueles colchões modelo casca de ovo para pacientes acamados. Mas eu fiquei pensando aqui, mudar o sinal da escola parece um detalhe tão pequeno num orçamento municipal de milhões, não parece? Olha, pode parecer pequeno do ponto de vista puramente contábil, mas a gente precisa analisar isso pela lente da economia da saúde e da educação pública. Como assim? É que muitas vezes as pessoas enxergam essas medidas só como assistência social, quando na verdade elas são políticas preventivas de altíssima eficiência financeira. Ah, entendi. Porque evita um gasto maior lá na frente. Exato. Pense no colchão casca de ovo. Ele é desenhado para evitar escaras, que são aquelas lesões profundas na pele de quem fica muito tempo deitado. E tratar uma escara grave deve custar uma fortuna para os cofres públicos, né? Muito. Custa milhares de reais em antibióticos, curativos especiais, horas de enfermagem, às vezes até internação. Nossa. Emprestar o colchão custa uma fração minúscula disso e previne o problema. O mesmo raciocínio vale para a sirene escolar. Um ruído agudo pode desencadear uma crise de sobrecarga sensorial numa criança neurodivergente. O que demanda psicólogo, afeta o aprendizado e pode até causar a evasão escolar daquela criança. Isso. A troca do sinal é, no fim das contas, um investimento em prevenção. Ou seja, a prefeitura gasta centavos hoje para não ter que gastar milhares de reais amanhã com emergências médicas ou psicológicas. Muito inteligente. Mas aí a gente esbarra num obstáculo prático que é monumental, né? Pois é. Porque é lindo passar a lei do QR Code ou a lei para emprestar os colchões. Mas quem é que vai gerenciar isso tudo na prática? A grande questão é essa, quem vai lá instalar a placa?
quem vai controlar o estoque de muletas. E isso nos leva a um dado trazido pelo vereador Plínio que eu fiquei chocada. Os números do RH da prefeitura, né? Sim. Eu preciso que você me explique isso, porque o Plínio revelou que, de 235 funcionários na prefeitura inteira, apenas 87 são servidores efetivos. O pessoal aprovado em concurso. Isso dá uns 37%, né? 37%. Os outros 63% são funcionários contratados temporariamente ou que ocupam cargos comissionados. É uma proporção bem assustadora. Mas não tem uma regra constitucional que exige que a maioria do funcionalismo público seja de carreira? Como é que uma cidade funciona assim? Tem. A Constituição estabelece o concurso público como a regra fundamental. Mas muitos municípios usam umas brechas legais. Tipo alegar urgência? E isso, eles alegam excepcional interesse público para justificar essas contratações temporárias contínuas. O Ministério Público até pressiona, mas a prática cria um risco operacional devastador. Porque não constrói memória institucional, né? Exato. Quando mais da metade da sua força de trabalho está atrelada a nomeações políticas que podem ser desfeitas a qualquer momento, a prefeitura não consegue reter conhecimento. Cara, tipo tentar administrar um restaurante de super sucesso, onde o chefe de cozinha, os garçons, o gerente, todos são demitidos a cada poucos meses. Fica impossível manter a qualidade do prato, né? Impossível. Porque a nova equipe não faz ideia nem de onde guardaram o sal. A comparação com o restaurante é ótima, mas na gestão pública o buraco é bem mais embaixo, sabe? Num restaurante você perde clientes e vai à falência. Numa prefeitura, a cidade para. A falta do sal na prefeitura significa a paralisação do sistema de compras, porque redigir um edital de licitação complexo não é algo que você aprende do dia para a noite. Com certeza não. Se o setor de saúde está cheio de funcionários que entram e saem, um posto pode ficar sem remédio porque a nova equipe simplesmente não domina o software do Ministério da Saúde. Ou os trâmites burocráticos do Tribunal de Contas. O que explica perfeitamente um outro ponto da sessão. O atraso nas respostas da prefeitura. Sim. O próprio vereador Plínio mencionou que tem requerimentos super simples enviados pela Câmara, demorando 160 dias para serem respondidos. Quase meio ano para responder uma pergunta. E não é que o prefeito esteja escondendo a resposta de propósito, né? É que o sistema administrativo está operado por pessoas que, sei lá, estão tentando descobrir a senha do computador ainda. A burocracia trava não necessariamente por má fé, mas por pura paralisia técnica mesmo. E isso conecta direto com uma discussão bem técnica que eles tiveram lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Que é meio que o esqueleto do orçamento do ano seguinte da cidade, né? Isso. E a Câmara aprovou a LDO com emendas que garantem um famoso orçamento impositivo para os vereadores, fixando 1,2% da receita para emendas individuais. Sendo que metade tem que ir obrigatoriamente para a saúde, pelo que eu li. Exatamente. Mas espera aí, vamos fazer uma pausa para explicar isso, porque quem não é contador pode se perder. O que é orçamento impositivo na prática? Tá. É que, historicamente, no Brasil, o orçamento era só autorizativo. A Câmara sugeria onde o dinheiro deveria ser gasto. Mas o prefeito não era obrigado a seguir. Não, ele não tinha obrigação legal. Ele usava o orçamento como ferramenta política. Liberava a verba para os bairros dos vereadores aliados e congelava os projetos da oposição. Nossa, o clássico toma lá da cá. Mas o orçamento impositivo muda essa dinâmica de poder. Ele obriga legalmente o prefeito a liberar os fundos e executar as obras indicadas pelos vereadores. Ah, então se o vereador tem que destinar a cota dele para comprar os colchões casca de ovo, o prefeito é obrigado a executar aquela compra específica. Exato. A prefeitura não pode mais desviar esse recurso para tapar buraco na rua, por exemplo. Dá um poder real de execução para o legislativo. Entendi. Os vereadores agora podem entregar resultados palpáveis. Mas aí a gente volta para o mesmo problema, né? A máquina quebrada. Isso. Mesmo com o orçamento garantido por lei, a gente bate de frente com aqueles 63% de funcionários temporários que não sabem fazer licitação. É um ciclo vicioso. E quando a gente afasta o olhar do centro da cidade e foca nas periferias e zonas rurais, essa paralisia grita, sabe? É onde dói mais, com certeza. O que nos traz de volta para a história que eu contei na introdução. A máquina de café de 500 mil sem os grãos. A história do trator. Pois é. O requerimento 07 questionava a prefeitura sobre um trator esteira pertencente ao município que está simplesmente lá, estacionado e sem uso.
E a resposta oficial da prefeitura foi quase inacreditável, né? Foi bizarra. Eles disseram assim: o maquinário está em perfeitas condições, mas não temos recursos para comprar os implementos agrícolas. Faltou o arado e a grade niveladora. Sim, e ainda disseram que não tem previsão legal para criar um programa de empréstimo desse trator para os agricultores. Mas assim, se falta só o arado, a prefeitura não pode ir numa loja comprar e botar a máquina para rodar? Eles definitivamente não podem. E é aí que a lógica do dia a dia colide com a burocracia do poder público. Por causa das regras de licitação. Também, mas vai além. Um equipamento pesado, tipo um trator, quase nunca é comprado com dinheiro próprio da prefeitura. Eles conseguem isso por convênio federal ou estadual. Ah, e esse dinheiro vem com regra. Regras estritas. O dinheiro chega carimbado exclusivamente para comprar o veículo motorizado. É proibido usar o repasse para comprar peças adicionais ou implementos. Então a cidade ganha o trator de presente, mas para comprar o arado tem que usar o próprio cofre. Isso. E para usar o dinheiro municipal, não dá para ir na loja da esquina. Tem que abrir processo de licitação, fazer cotação, publicar edital. E aguardar todos aqueles prazos legais demorados. Sim. E lembra da equipe de compras desfalcada que a gente acabou de falar? Nossa, verdade. Redigir o edital técnico de um arado acaba indo para o fundo da gaveta porque os caras estão sobrecarregados tentando comprar merenda e remédio básico. Então a burocracia somada à falta de servidores capacitados simplesmente paralisa o patrimônio da cidade. É um gargalo operacional tremendo. E enquanto isso, a agricultura familiar está perdendo a janela de plantio das chuvas. Porque se o produtor não tem o trator para arar a terra, ele planta menos. Se planta menos, colhe menos. E aí o preço da comida na feira da cidade sobe para todo mundo. É um efeito dominó econômico causado por um pedaço de metal que eles não conseguem comprar. E essa ineficiência bate de um jeito ainda mais cruel nas áreas afastadas. A indicação 16 do vereador Jorge Luiz mostra muito isso. A questão das lixeiras, né? Sim, ele faz um apelo por lixeiras no bairro Colinas do Rio Grande, lá perto da fábrica de palitos. Porque a falta de coleta cria ponto de lixo irregular. Exato. E aí atrai urubus, ratos, doenças para a beira da estrada e a gente volta para a mesma barreira. Comprar um tambor industrial exige planejamento e licitação. E quando a engrenagem administrativa não tem força para rodar, a periferia primeira sofreu impacto, sem exceção. A falência operacional pune os mais vulneráveis primeiro. Olha, isso coloca absolutamente tudo em perspectiva para quem está ouvindo a gente. A gente gasta tanta energia acompanhando o debate presidencial, né? Discutindo ideologia na internet, brigando por Brasília. Pois é, mas na prática, é a política da Câmara Municipal que vai determinar se o lixo do bairro vai atrair bicho peçonhento para perto da sua casa. Ou se a ida para o trabalho vai quebrar o seu carro numa cratera mal compactada. Ou até se uma criança autista vai ter um ambiente escolar que respeite as necessidades dela. É a política da vida real. É o momento exato em que a abstração do diário oficial se choca com um asfalto, sabe? O QR Code de transparência, o muro de contenção, o orçamento impositivo. Tudo isso faz a roda girar. É verdade. E isso deixa a gente com um pensamento bem persistente para a reflexão de hoje. Vamos lá. A gente acompanhou aqui o quanto um governo local pode lutar contra a própria estrutura só para conseguir comprar um arado para um trator. Ou para manter uma equipe que saiba responder um ofício no prazo. Exato. Se essa máquina atual já sua frio para lidar com feijão com arroz da burocracia do dia a dia, como é que essa mesma estrutura vai estar preparada para as crises imensas do futuro? É uma ótima provocação. Quando eventos climáticos extremos exigirem respostas rápidas ou quando saltos tecnológicos drásticos precisarem ser adotados de urgência nas escolas, será que as cidades vão estar prontas? E com alerta, né? Fica o convite para a gente prestar muita atenção em quem está operando as alavancas que estão mais perto da gente. Agradeço muito por acompanharem mais essa análise. Até a próxima. Até mais.